O ambiente dos debates mudou, mas a Semana Estadual da Adoção, promovida pelo Tribunal de Justiça, garantiu mais uma vez um espaço importante para falar sobre um assunto que mexe com a vida de crianças e adolescentes potiguares que estão na fila de espera por um lar e uma família. Num país tão desigual como o Brasil, discutir temas ligados à adoção é sempre necessário. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, os debates da Semana Estadual da Adoção aconteceram pela internet. O importante é não deixar de falar sobre esse assunto tão delicado e urgente. Tem crianças com a cor da pele diferente daquele que quer adotar. Tem crianças que fazem parte de um grupo de irmãos. Tem crianças que são deficientes. Então, esse grupo especial, na medida que eles são excluídos, os integrantes desse grupo, eles vão permanecendo, por exemplo, dentro de uma instituição. E eles vão crescendo ali dentro. E quanto mais eles crescem, eles se tornam invisíveis. Nos últimos anos, a gente tem visto aumentar muito, né, os números de devolução. O que é que nós, do movimento de adoção, chamamos de devolução? São aquelas famílias que iniciam um processo de aproximação e de estágio de convivência com a criança e esse estágio de convivência ele não é concluído com a adoção, ele é concluído com a devolução dessa criança à instituição de acolhimento, né? Ou seja, uma desistência da adoção, né? E isso pode acontecer por vários fatores, mas o fator que tem sido mais preponderante é a falta de preparação dessas famílias e a falta de acompanhamento durante esse processo de estágio de convivência. A 6ª edição da Semana Estadual da Adoção foi realizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em parceria com a ONG Acalanto. Diversas lives foram realizadas nas redes sociais. Uma delas mostrou o exemplo de Madison e Aretusa. Então, a primeira orientação foi procurar a Acalanto e a Vara, né? Na Acalanto, para a gente receber todo o histórico do processo de adoção, e a Vara para a gente entrar com toda aquela papelada, com os exames, com as visitas e tudo mais. Conversamos muito com pessoas que participaram do processo, então não podia saber que alguém tinha um filho adotivo que automaticamente corria para perguntar, para conversar. Somente em Natal, no ano passado, foram realizadas 93 adoções. Atualmente, 9 crianças e adolescentes ainda aguardam por uma família, todas com idades entre 10 e 17 anos, o que mostra uma preferência por crianças recém-nascidas ou com poucos anos de vida. Nós temos mais de 300 pretendentes à adoção cadastrados, nós temos mais de 30 crianças e adolescentes no estado do Rio Grande do Norte como um todo, querendo uma família, e, no entanto, elas não são adotadas. E aí sempre alguém questiona, por que essa conta não bate? Por que aqui tem tantos pretendentes à adoção e um número razoável de crianças e adolescentes para adoção e eles não são adotados? É exatamente porque esse grupo, que hoje é objeto, no bom sentido, da nossa campanha da adoção, é um grupo que é excluído dos pretendentes, não fazem ou não faz parte desse perfil desejado, porque as pessoas ainda hoje, lógico, no menor número devido às campanhas, mas ainda hoje os pretendentes querem crianças recém-nascidas. O juiz explica ainda que por causa da pandemia, as visitas e procedimentos que fazem parte do processo de adoção passaram por algumas mudanças. Os contatos com os pretendentes, o cadastro dos interessados em adoção de uma criança, tudo isso era feito de uma forma presencial, em audiência, em reuniões preparatórias, em visitas domiciliares, e tudo isso agora ficou praticamente impossível. Por quê? Porque ninguém pode ter contato um com o outro em função desse vírus. Então, nós tivemos que nos readaptar à nova realidade e todas as ações que estão sendo promovidas, desenvolvidas e até atos praticados pela Justiça, eles estão sendo feitos de forma remota. Ao mesmo tempo que se busca agilidade para encontrar um lar para as crianças e adolescentes, é necessário tomar alguns cuidados. A gente sabe que a maternidade e a paternidade ela é um processo cheio de desafios, e a adoção não é diferente de um processo de maternidade e paternidade. Para que quando acontecer, a gente não precise dizer, por exemplo, é porque essa criança é adotada. Não, é porque é um adolescente, e adolescente dá trabalho.
é porque criança fala demais, é porque menino não para de brincar, e é assim mesmo. Só que eu preciso estar preparado por isso. Ao mesmo tempo que promove uma maior intimidade entre as famílias, o isolamento social muitas vezes trouxe, digamos, alguns efeitos colaterais. Um deles é o aumento da violência doméstica. O assunto foi tema de uma palestra virtual promovida pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Confira. A live, ferramenta virtual de transmissões ao vivo, que se popularizou nas redes sociais nesses tempos de pandemia, foi o formato escolhido pelo Judiciário Potiguar para levar ao maior número possível de pessoas uma mensagem importante e urgente. Mesmo durante o isolamento, é possível proteger as vítimas da violência doméstica. Elas são destinadas para toda a sociedade, levam informações para a sociedade, de como acessar os meios de proteção, no caso específico de violência contra a mulher, como acessar a rede de proteção, e a informação ela é um instrumento muito poderoso, não é? A ausência de informação paralisa as pessoas. Segundo o magistrado, o isolamento social promove uma maior convivência entre os familiares, o que, em alguns casos, pode aumentar a tensão entre casais e filhos. O contexto de apreensão, incertezas e as limitações impostas pela pandemia, além do consumo excessivo de álcool nesse período, são fatores que potencializam as discussões, que podem desencadear diversas formas de agressão. Itália, França, Espanha e até mesmo a China enfrentaram situações de aumento da violência nos lares em decorrência do isolamento e da permanência da mulher por muito tempo, quase todo o tempo, com agressores dentro do lar. A palestra virtual também discutiu outra preocupação. Por causa do isolamento social, muitas mulheres não conseguem fazer as denúncias, o que gera um número alto de subnotificações. Preferencialmente deve ser procuradas delegacias especializadas da mulher, que tem Natal, Parnamirim e Mossoró, mas também não é só esses locais que são, não é só em delegacias especializadas, nas cidades pequenas, onde não há uma especialização, é procurar na delegacia mais próxima. Agora, se ela não pode ir presencialmente, existem os números, né, que precisam ser difundidos, que são os números do 190 e o 180. O 190 é o número da Polícia Militar, ele é nacional, e ele é necessário, e ele pode ser utilizado numa situação de emergência. Quando a mulher está lá, o agressor está, ele está agredindo naquele momento, ela precisa de um socorro. E o 180 é um outro canal de comunicação do governo federal, que serve para fazer denúncias em geral, às vezes não para atender urgências. E apesar da quarentena, a Justiça Especializada está em plena atividade. Os atendimentos e medidas seguem regularmente. Todas as comarcas têm juízes trabalhando, analisando os pedidos de urgência. O que mudou, na realidade, só foi a forma desse trabalho. Passou a ser de presencial para ser remoto. Então, as decisões elas são prolatadas virtualmente. Nos juizados especializados, as mulheres são intimadas através do WhatsApp. Essa comunicação entre delegacia e judiciário também é virtual, né? Então, o serviço ele continua funcionando, em especial para essas questões de urgência. O Poder Judiciário está atendendo e continua atendendo em todas as comarcas. E essa edição do Justiça e Você fica por aqui, mas siga conectado com a gente nas nossas redes sociais, no site do TJRN e na rádio web Justiça Potiguar. Tem muita informação e novidades o tempo todo. Tchau!